Tem uma coisa que não faz sentido nenhum no mercado imobiliário está acontecendo nesse momento. As pessoas não estão conseguindo comprar um imóvel. O custo do financiamento está caro, está difícil, a inadimplência aumentou, não estão tendo liquidez, estão tentando fazer permuta, não conseguem. E do outro lado, o preço dos imóveis está aumentando. E não é porque o dono da construtora é um capitalista malvadão. Você vai entender o porquê. É porque o custo da construção está aumentando. Talvez até você já ouviu falar, alguém já falou ao seu redor, talvez até você pense, mas como que um imóvel na planta é mais caro do que um imóvel pronto? Não faz sentido nenhum isso, sendo que aquilo lá ainda é um projeto, é um papel, isso aqui já é um tijolo, tem o mesmo tamanho, só que na planta é mais caro e esse pronto é mais barato. Bom, deixa eu te explicar o que está acontecendo no mercado imobiliário, na construção civil, nesses últimos meses. Olha só o INCC e o porquê que o preço dos imóveis está aumentando e vai aumentar ainda mais nos próximos meses, nos próximos anos, apesar da dificuldade que muitas pessoas têm de comprar a casa própria, de fazer a aquisição do seu imóvel. E o porquê que ninguém aqui está bancando o espertinho, aumentando o preço, e todo mundo se combinou de aumentar o preço? Não, você vai entender os fundamentos disso. Primeira coisa, INCC, Índice Nacional do Custo da Construção. Esse é um indicador que atualiza uma lista de materiais do custo da construção todo mês. Nos últimos 12 meses, nós tivemos um acumulado do INCC de 6,71%. Então, o aumento de um imóvel de quase 7% em um ano não é necessariamente um aumento de valorização. Isso é só correção do custo de produzir um novo imóvel equivalente àquele. O CUB, que é outro indicador, é muito parecido, teve uma alta de 5,26%. Só que o CUB ele usa uma lista de materiais muito antiga que não reflete o que acontece lá no canteiro de obras. E eu digo isso por conhecimento de causa, porque a gente fechou uma concreteira, o valor do concreto, em R$470 o metro cúbico. É um tipo de concreto. E depois de uns meses ela mandou um boleto de 570 praticamente, sem avisar nós. Isso, claro, foge da questão da ética, mas houve de fato um aumento do custo de material, de muitos dos materiais da lista de materiais da produção de um imóvel. Então, de fato, esse custo aumentou de construção. Então, vai pegando o fio, tá? Aumentou o custo de construção da produção de um imóvel que está em construção. Seja material, como o caso do concreto, mas também acabamentos, seja a mão de obra, pois está cada vez mais difícil, seja para mim, acredito para você também, quero saber na sua região como que está a questão da mão de obra. Então são dois itens que compõem o custo de produção de novos imóveis, certo? E tem um fator muito importante aqui, que é a matéria-prima principal, que é o terreno. O terreno aumenta, e aumenta muito. E quem está vendendo não está nem aí com nada. Esse sim realmente está ganhando muito dinheiro. É um ágio absurdo, trocou o terreno lá na década de 70 por um Fusca e acharam que era louco e agora está fazendo vários milhões de reais com aquele terreno e está aumentando cada vez mais. Então, se o construtor, incorporador quer construir naquela localização, ele tem que se sujeitar, submeter a pagar o valor daquele terreno e ponto final. Só isso, só esse item, em comparação com o imóvel pronto, já é uma desvantagem muito grande, porque aquele terreno do prédio vizinho que já foi construído há um tempo atrás, pagou um terreno muito mais barato. Teve um custo de material mais barato, teve um custo de mão de obra mais barato. Hoje o custo financeiro está muito caro. Antigamente se financiava a produção de um prédio a 10, 12% ao ano, que era o recurso da poupança, hoje já não financia mais. Hoje é 18% a 20% ao ano, então o custo do dinheiro está mais caro. Você junta tudo isso e a produção de novos imóveis, ela está mais caro. E a gente pode fazer uma correlação com a compra de um carro que vai ser lançado em 2027. Você entra numa lista de espera daquele carro, ele vai ser lançado, ele tem tais tecnologias, ele vai ser incrível por muitos aspectos e está um determinado preço. Vou pegar uma BMW, uma X5. Né? Vai estar R$800 mil a BMW X5 top das galáxias, a melhor, não tem nada no mercado, R$800 mil. E aí se você for comprar uma BMW 2022, quanto que tá? Deixa eu colocar aqui no Google, né? BMW 2022, tabela FIP. Vamos ver quanto que tá. Tá na faixa de R$200 mil a R$220 mil. Ou seja, é natural um imóvel na planta que vai carregar todo o novo custo de produção, de aquisição de terreno, de custo de capital, mão de obra, material e também novas tecnologias, porque não dá para fazer com o mesmo material que foi feito anos atrás. As tecnologias evoluíram, tem que fazer novos investimentos. É natural essa BMW 2027 ou esse imóvel que vai ser entregue em 2030
ele valer mais do que o imóvel entregue em 2022. Natural. E a gente vê um fim de ciclo de aumento do custo do terreno, ou aumento do custo da mão de obra, ou aumento do custo dos materiais, ou do custo capital. Eu não consigo ver uma deflação de tudo isso. Talvez os materiais nos próximos anos, mas isso vai levar alguns anos, 5, 10 anos, vá começar a diminuir e a mão de obra também, em virtude da industrialização, da automação. A gente vai ter menos desperdício, menos retrabalho, menos gasto de energia, maior eficiência de produção. A gente vai muito mais montar a construção de um prédio do que propriamente construir ele, bater massa, né? Pregar pregos lá, assentar tijolos. Isso já não faz mais sentido. Inclusive, em outubro, eu vou com o João, que é o gerente de engenharia aqui da CP8, nós vamos para a China para conhecer o que eles estão fazendo lá, que é absurdo, que é a industrialização da construção, enquanto nós aqui no Brasil estamos ainda assentando tijolo. Tudo isso vai fazer com que a produção de novos imóveis seja mais eficiente, seja naturalmente mais barata. Enquanto hoje tem que contratar um profissional para fazer o assentamento do piso 90 por 90, 1,10 por 1,10, e é caro esse profissional que faz um trabalho bom, ceramista, já tem máquinas com laser, com uma precisão incrível, assentando não recortando as peças, não fazendo uma escada, não fazendo os recortes dos cantos, mas fazendo o vão livre muito mais barato. Então, eu creio que tende alguns itens, mão de obra e material, diminuir o custo nos próximos anos. O custo do dinheiro não depende de eficiência da construção civil, depende muito mais da eficiência do ajuste fiscal do governo. Já o terreno, meu amigo, se você aceita um conselho meu, compre um terreno numa região de expansão do seu bairro, da sua cidade, onde você está vendo que vai verticalizar nos próximos anos, e espere um pouco para permutar com uma construtora, porque não tem negócio que ganhe mais dinheiro do que fazer a permuta do terreno por área construída no local. Olha, realmente, eu fecho negócios, né? Eu adquiro terrenos, faço permuta com com proprietários de terreno, e eu falo, meu Deus do céu, como eu gostaria de estar no lugar dele aí fazendo essa permuta. Ou seja, enquanto isso tudo não acontece, exceto o terreno que não vai acontecer, o custo de produção de imóveis vai aumentar ainda mais. Eu acredito que ainda a mão de obra vai aumentar ainda mais, vai apertar mais até a gente fazer a transição para sistemas mais industrializados. Você concorda que as obras já estão mais do que na hora do que ser uma indústria de produção, uma linha de produção, como foi os carros, a indústria automobilística, a construção civil ainda não é isso? Pois bem, é o que tende a acontecer, mas enquanto isso não acontece, o custo de produção, seja material, mão de obra e recursos financeiros, está aumentando, vai continuar em patamares altos e, naturalmente, esse custo de imóveis na planta vai aumentar. Então, se você quer uma BMW 2027 que não está no mercado ainda, que nem está pronta, ou seja, o imóvel na planta, você vai pagar mais caro pelo custo da produção dela e também pelas tecnologias que estão embarcadas neste novo imóvel. A não ser que você entre numa fase de pré-lançamento de um empreendimento. Antes de começar a obra, existe a fase de lançamento, que é quando tem a maquete, tem todos os materiais, está tudo pronto para lançar o empreendimento ao mercado, mas existe uma fase antecessora ao lançamento, que é o pré-lançamento, que aí são algumas unidades reservadas para investidores com um valor descontado do mercado, tá? Inclusive, nós estamos nessa fase de um empreendimento nosso, aqui da CP8, no litoral de Santa Catarina, na fase de pré-lançamento. Ou seja, o mercado vai ser aberto final do ano, começo do ano que vem, mas para investidores a gente está abrindo algumas unidades com valor descontado. Aí sim você consegue adquirir imóvel na planta com preço menor do que imóvel pronto. Por quê? Porque são algumas unidades para tracionar o início do projeto, o início das vendas. Não é feito isso para todas as unidades, tá? Então, se você quer conhecer empreendimento, quer fazer a sua reserva de unidade, você pode fazer sua aplicação aqui embaixo. Tem o link aqui na descrição para você investir junto comigo com a CP8 em imóveis na planta e fazer sua reserva no pré-lançamento da CP8. Faça sua aplicação aqui. E se você está olhando o custo da construção porque pretende construir, seja para vender, seja para morar, seja para alugar, se você aceita um conselho, faça isso o quanto antes. Eu vou te dar um motivo pelo qual você deve antecipar ao máximo. Nós estamos num momento de mercado que, mesmo que os custos estão subindo, que o preço está subindo, que as pessoas estão com dificuldade de comprar, ainda nós estamos num momento de menor aquecimento do mercado imobiliário no Brasil.
Ou seja, tem mão de obra, por mais que está difícil você encontrar sua mão de obra aí na sua região, tem mais do que vai ter pela frente. Quando o mercado estiver aquecido, não sei se tu lembra 2021, 2022, estava um boom da construção civil, do mercado imobiliário. O que foi aquilo, né? Naquele momento, se você tivesse adquirido ou fechado com uma mão de obra, é bem provável que na semana seguinte ela teria te abandonado porque ela achou uma obra mais... um contrato mais caro para ela poder ir trabalhar. Nesse momento, nós temos menos obras sendo construídas. Então tem mais oportunidade para você fechar bons contratos de mão de obra, de empreiteira, de ceramista, que não terá em outros momentos quando a Selic cair. E cedo ou tarde, a Selic vai voltar a cair no Brasil e aí você vai ter mais dificuldades de fazer contratação de bons profissionais, boas empreiteiras para trabalhar contigo, tá? Então sim, a inflação aumentou, o custo da construção está aumentando, o imóvel na planta é e vai ser ainda mais caro em relação ao imóvel pronto. E o quanto antes você iniciar a sua construção ou adquirir o seu imóvel na planta para poder para poder travar o preço, antes você vai conseguir fazer bons negócios, tá? Então faça agora, por isso, dê o seu próximo passo, principalmente nesse semestre, época de eleições, um monte de barulho, para você fazer bons negócios. Fica aqui o conselho.